Boas tardes. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Astronautas do Além. Ele é um dos 4 volumes psicografados pelo Chico na década de 1970 e que traz uma visão otimista sobre o período em que vivemos, demonstrando que esses dias sombrios que se parecem, na verdade, eles representam um abrir de portas para outras instruções, principalmente de companheiros de outros planetas, né? Então eu vou me ater precisamente ao texto para que fique bem claro o que Herculano escreveu. Os espíritos e os astros. Nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas pelo próprio Kardec, não se manifestavam apenas espíritos terrenos. Entidades pertencentes a outros mundos comunicavam-se, dando curiosas informações sobre a vida no cosmos. A coleção da Revista Espírita, correspondente ao período em que Kardec a redigiu durante quase 12 anos, oferece-nos várias dessas comunicações. E mesmo antes desse período, como vemos em O Livro dos Espíritos, o codificador foi seguramente informado por espíritos de evidente elevação sobre os diferentes graus de evolução dos mundos, as inumeráveis moradas da casa do Pai, segundo a conhecida expressão de Jesus registrada nos Evangelhos. Episódios altamente significativos, menosprezado e ridicularizado pelos adversários da doutrina, foi o da comunicação de Mozart e Bernard Palissy, que se diziam reencarnados em Júpiter. Vários desenhos de aspectos da vida em Júpiter foram transmitidos por esses dois espíritos, servindo de médium desenhista o famoso teatrólogo Victorien Sardou, que por sinal nunca se havia entregado a essa arte, para a qual não dispunha em seu estado normal de nenhuma habilidade. Segundo disseram esses espíritos, Marte seria o planeta mais inferior do nosso sistema solar e Júpiter o mais elevado. As descrições mediúnicas de Marte nos oferecem uma visão do que podemos chamar o Averno espírita, enquanto Júpiter se define como o Olimpo espírita. As pesquisas astronômicas posteriores e as da astronáutica em nossos dias não desmentem essas informações, no tocante ao que foi possível constatar até agora. É verdade que também não as confirmaram, mas sugerem a confirmação. Antes de fazer algum comentário sobre as descobertas recentes, que são expressivas, né, vamos continuar com a posição de Herculano sobre cada um dos 2 planetas. No caso de Marte, os espíritas revelaram tratar-se de um planeta de precárias condições de vida, habitado por criaturas subhumanas e com vastas regiões de completa aridez. Essas condições estão hoje positivadas pelas sondas espaciais, mas a existência de vida ainda não foi verificada. Continua, entretanto, como possibilidade, pois Marte possui atmosfera e água. Apenas um comentário: a confirmação da existência de água na Lua e em Marte é algo contemporâneo, né? É uma constatação de hoje, não de 1974, né? Para a gente ter uma segurança do que da informação dos espíritos, né? No tocante a Júpiter, os astronautas constataram se trata do maior planeta do sistema, apesar disso extremamente leve. Chegou-se mesmo a formular a teoria de que Júpiter seria um pequeno planeta de constituição sólida, mas envolvido por uma enorme camada de gás congelado. Essa hipótese corresponde à informação espiritual de que Júpiter é de constituição diferente da Terra, formado por matéria rarefeita. Daí a sua extrema leveza, apesar de seu grande volume. A população de Júpiter, segundo os espíritos,
seria constituída de corpos materiais bastante leves, equivalente ao nosso corpo espiritual. Então, um comentário a respeito de Marte. Marte, nas sondas estão presentes hoje, né? E não conseguem captar a população existente ali porque elas não registram a matéria que constitui os corpos desses espíritos e mesmo das suas construções, né? Enquanto que em Júpiter, Júpiter, diferente da Terra, a Terra, Marte e Mercúrio são chamados planetas metálicos, né? Eles são sólidos, têm um núcleo sólido de manutenção do planeta, enquanto que Júpiter é um planeta gasoso. Ele é uma massa de gás, onde, apesar do seu volume, ele tem uma gravidade que nos atrai 4 vezes maior do que a Terra, né? Talvez não tenhamos refletido a respeito, mas o Sol também é uma massa gasosa, né? Ele não é sólido, ele é uma bola de gás incandescente, né? O interessante sempre é interessante, né? O interessante nessa situação de Júpiter é que mesmo na astrofísica já se admite que ele emite mais energia do que recebe do Sol, aventando-se inclusive de se tratar de uma estrela em formação. Vamos lá. Kardec registrou essas informações e considerou-as lógicas, mas lembrou que a sua aceitação como reais dependeria de investigações futuras, naturalmente a cargo dos astrônomos, pois o assunto não pertence especificamente à ciência espírita, cujo objeto é o espírito humano e suas relações com os homens. O critério científico de Kardec na pesquisa espírita ficou mais uma vez patente com esse curioso episódio. Hoje, com o desenvolvimento acelerado das pesquisas cósmicas, a astronáutica é a ciência incumbida desse problema. E a teoria espírita da pluralidade dos mundos habitados, que o astrônomo Camille Flammarion, também médium de Kardec, aprovou corajosamente, já se tornou opinião pacífica nos meios científicos. Pouco a pouco, vão se fazendo as provas da existência de vida semelhante à da Terra em outros mundos e outras galáxias. Cumpre lembrar que só depois desse livro é que se constatou a existência de um planeta fora do sistema solar. Até então, tudo que nós enxergamos no céu ou são planetas do próprio sistema solar, porque são iluminados pelo Sol, ou são estrelas. Tudo que a gente enxerga no céu são estrelas ou planetas do sistema solar. Nós não enxergamos, né, planetas de outro sistema solar porque eles não são iluminados para eles o suficiente para que possamos enxergar. Então eles são detectados através de sensores de variação de cor em função do movimento do próprio Sol. Mas é uma questão assim de... a ciência tem muito disso. Enquanto ela não encontrar uma prova, não dá para que seja feita uma afirmação de que existe vida fora da Terra, né? Mas é curioso que alguns apresentam uma analogia interessante. Se num rio você pega peixe na beirada do barranco, você não precisa conhecer todo o resto do rio para saber que em outros pontos existem peixes. Para a ciência é assim. Eu só posso dizer que existe peixe num outro ponto se eu pescá-lo. O Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. Seu destino não é apenas a Terra, durante a vida orgânica e o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguardam no infinito. Por isso, a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Novas Sagres, são a escola de Sagres, né, se instalaram na Terra, e as proas de suas naves não apontam para a imensidade oceânica, mas para a infinidade dos céus.
Vamos descobrir as terras estelares como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram no seu tempo as terras oceânicas. É interessante que a colocação de que nós, como espíritos eternos, né, nós somos obviamente indestrutíveis e esse infinito ele se abre para que possamos explorá-lo no sentido de conhecer de forma infinita, né? Por isso que temos que sempre buscar ampliar as nossas expectativas, né? E não se ater naqueles buraquinhos que aparecem ao longo da nossa existência. Esses buracos é uma depressão e muitas vezes nós nos acostumamos nesse buraquinho e ficamos deprimidos. Não, temos que levantar os olhos para os céus e buscar o alvo e olhar para a terra para não tropeçar no caminho, né? Ao lado da astronáutica material, porém, existe a astronáutica espiritual. Os homens não avançam no espaço cósmico tão somente em naves construídas de metal. Avançam em seus escafandros espirituais em astronaves etéreas. São as almas viajores de que falava Plotino, o sucessor de Platão na era helenística. Emigram de um mundo para outro no cosmos, da mesma forma que emigram entre os continentes na Terra. Por duas maneiras, portanto, o Espiritismo nos abre as sendas do infinito. A evolução terrena equipa o homem para a conquista material dos mundos, de constituição semelhante à da Terra. A evolução espiritual equipa o espírito para a conquista dos mundos de constituição fluídica ou etérea. O homem, espírito encarnado, pode ser um astronauta do cosmos físico, num raio de ação limitado pelas possibilidades materiais. O espírito, homem desencarnado, é naturalmente um astronauta do além, dispondo de possibilidades infinitas em suas incursões pelos cosmos etéreos. A alma viajora de Plotino, que errava nas hipostases do universo terreno, elevando-se aos planos espirituais com a morte e voltando ao plano terreno com a reencarnação, adquire no Espiritismo um alcance infinito em suas migrações. Então vocês perceberam que ele nos coloca ele nos apresenta, ele nos ressalta, né, essa dualidade de vivência. Nós, simultaneamente, ao mesmo tempo, continuamente, vivemos em dois mundos. Vivemos no mundo encarnado e, simultaneamente, no mundo desencarnado, porque somos espíritos. Estamos ligados à espiritualidade o tempo todo, através do pensamento. E estamos encarnados, levando durante o dia, durante a vigília, mais um mundo corpóreo, e quando dormimos e mesmo ao longo do dia, levamos uma vida espiritual. Essa evolução, essas vidas, elas também têm o seu cenário, o seu entorno em transformação. Nós vamos caminhando por esses mundos, tanto no mundo corpóreo quanto no mundo espiritual. E essa exploração, né, é função da busca do próprio espírito, que pode se ater na vizinhança da sua própria residência ou fazer viagens em que descubram outros países celestes, né? Bastaria esse aspecto da doutrina para nos mostrar a sua plena integração na era cósmica. Nesse livro, não há comunicações sobre outros mundos. Estamos ainda muito empenhados em nossos problemas planetários que precisamos solucionar no âmbito doméstico da Terra, para cuidar de questões mais amplas. Mas nem por isso os espíritos comunicantes deixam de ser astronautas do além, pois descem das hipóstases do seu universo terreno
ou seja, dos mundos espirituais que circundam o nosso planeta, para nos trazerem as mensagens de fraternidade de outros mundos. Aqui ele colocando, né, que os espíritos já que nos orientam, que nos instruem, eles estão fazendo efetivamente essa viagem, ainda que curta, né, entre a espiritualidade próxima à Terra e nós no mundo corpóreo, para trazer informações, recados e instruções para o nosso benefício. Essa é a razão do título escolhido para esse volume. Somos todos, na verdade, astronautas do além. Se estamos hoje no aquém é agora, né, aqui para trás, imantados ao solo do planeta, é porque ainda nos encontramos na escola de Sagres do infinito, sujeitando-nos aos cursos de preparação necessários ao controle futuro das viagens espaciais. E essa preparação abrange as técnicas diferenciadas, mas não obstante conjugadas, da astronáutica física e da astronáutica celeste. O desenvolvimento das faculdades psíquicas do homem se acelera em nossos dias porque a era cósmica já se iniciou. Os fenômenos paranormais de que trata a parapsicologia constituem o equipamento etéreo dos astronautas físicos, pois sem a telepatia, a pré-cognição, a retrocognição e a clarividência, nossos astronautas estarão sempre ameaçados pelas surpresas do meio cósmico. Eu vou interromper aqui hoje por conta do horário, mas continuaremos na próxima reunião essa mesma leitura, né? Interessante que ele faz essa analogia entre a Escola de Sagres de Portugal, era justamente no local em que se estudavam as possibilidades de navegação e exploração do mundo, para a descoberta da América, caminho das Índias e assim por diante, o próprio Brasil, né? Era um grupo de estudiosos, cientistas da época, especializados em náutica, né? Sobre as embarcações, as mais eficientes e tudo mais. Interessante que também ele coloca que a mediunidade que está se espalhando, né, está sendo implantada no planeta através do nosso corpo, né, que vai nos permitir fazer esse tipo de obter esse tipo de informação e inclusive meios de convivência. Portanto, não estamos passando por um período difícil. Estamos sim por um período difícil, porém com uma esperança muito grande de que novas cortinas se abrirão para nós. Uma boa tarde a todos e até o próximo encontro. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra desta noite, vamos hoje conversar um pouquinho sobre a desobsessão. Toda casa espírita, ela tem os tratamentos, sessões, onde acontecem as desobsessões. Então é importante nós refletirmos sobre esta questão. No livro Desobsessão de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nós temos uma colocação bem interessante. Vejam, a desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual
mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, é um tratamento para todos nós, né? A desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano imperfeito, ainda, né, desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, orientado pela doutrina espírita. Grandiosa e bela é a missão do Espiritismo, ao ensinar ao mundo o abençoado mistério da desobsessão. A transformação moral que se anuncia e da qual já sentimos os efeitos, a transição dolorosa que vivemos só chegará a bom tempo quando, atendendo ao imperativo da dor e da evolução, os seres humanos desanuviarem o seu céu interior, não é? Conseguindo vencer vícios, defeitos que todos cultivamos. E muitas vezes somos escravos deles. Então, nossos vícios, nossas deficiências, são portas abertas aos irmãos menos felizes que nos espreitam, desejosos de fruírem a nossa companhia ou de colherem mais uma vítima, né? Infelizmente, nas malhas da escravidão mental e moral. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão, a autodesobsessão, que poderá ser levada a efeito por nós mesmos, de maneira natural, isto é, aceitando Jesus de maneira plena, o que vale dizer, né? Nos evangelizando. E através dos recursos espíritas, recebemos uma ajuda efetiva, né? Então, nós temos que refletir muito na importância da reunião de desobsessão. A Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela faz colocações muito belas, se referindo a esses momentos, né, a essas reuniões. Vejam o que ela coloca. Reunião de desobsessão, oásis de refazimento espiritual, pronto socorro de espíritos sofredores, hospital de amor para os doentes da alma. Herculano Pires também faz colocações no seu livro Centro Espírita sobre a importância das reuniões, das sessões espíritas, né? E é esse o título mesmo, Pronto Socorro, Hospital de Amor para todos nós somos doentes da alma, não é? E é este ambiente apropriado, revestido de vibrações adequadas, né, que são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor. Nenhuma outra medicação existe mais adequada e nem mais bem indicada. As chagas morais, as dores que estão esculpidas no âmago do ser, a tortura do ódio que abrasa aquele que o alimenta, o coração que renegou a Deus e que se apresenta enjaulado dentro de si mesmo, o suicida que se sente morrendo e vivendo em dores superlativas, o infeliz acorrentado às grilhetas do vício, todos esses irmãos que representam o cortejo das agonias humanas, só alcançarão alívio e tratamento, resposta e orientação na medicação universal do amor,
né? Então, como é que se cura esses espíritos que estão perdidos em sofrimento e tentam influenciar a humanidade terrestre encarnada? É através da persuasão e do amor. Eles precisam ser acolhidos e esclarecidos, e isso acontece através dos médiuns, nas sessões, nas reuniões, não é, de desobsessão. Em razão das imperfeições que ainda carregamos, as nossas cotas de amor desinteressado e puro são muito pequenas. Por isso, aqui somá-las a dos companheiros de equipe, não é? Então, quando estamos todos reunidos num ambiente, em uma casa espírita, mergulhados nas bênçãos do alto, que são bem mais abundantes, né? As nossas almas se renovam, tanto quanto de todos aqueles espíritos que ali chegam, já que necessitados, todos nós somos. E neste ambiente todos se refazem, se reabastecem-se para as lutas da vida e se fortalecem ante a tarefa de reforma interior, que é fundamental em nossa própria libertação moral, né? Então, o encarnado se fortalecendo, se renovando, automaticamente ele vai ajudar aquele espírito que está tentando influenciar negativamente, né? Com seu exemplo, com a sua mudança de sintonia, estamos também ajudando aqueles espíritos que nos perseguem, que tentam nos influenciar negativamente. Eles também receberão ajuda, começarão a refletir sobre muitas coisas. Então, somente quem já participou com regularidade de uma reunião de desobsessão é que poderá avaliar a extensão, a profundidade e a beleza de trabalhos dessa natureza. E nenhuma reunião é igual à outra, com certeza, né? Então, é muito importante valorizarmos, não é por acaso que nós chegamos na doutrina espírita, né? Então, para todos nós, essas reuniões são de extrema utilidade, pois nesses momentos não somente colhemos ensinamentos, mas, sobretudo, exemplificações, lições vivas que nos marcam profundamente e nos acordam para nossas crescentes responsabilidades, né? E, ao mesmo tempo em que nos identificamos com os dramas descritos pelos comunicantes e sentindo, refletindo, desperta em nós que eles são nossos irmãos em humanidade e que suas dores são também nossas. A sensibilidade vai sendo apurada, tornamo-nos a cada dia mais sensíveis aos sofrimentos alheios, mais humanos, enquanto vai aflorando em nosso coração os mais belos sentimentos de solidariedade, caridade e amor. Não é? Porque o médium ele deve trazer o ensinamento sempre para si mesmo em primeiro lugar, não é? Quando escutamos alguma comunicação, algum ensinamento, trazer para nós primeiramente. Então, com certeza, os trabalhos desobsessivos são visivelmente úteis aos participantes do plano físico e são também muito valiosos para os desencarnados. André Luiz relata que um número muito grande de criaturas, ao abandonar a veste carnal, retornando à pátria espiritual, mostram-se inconformados com a nova situação. E eles tentam a todo custo ter o contato com os encarnados,
sentir o calor humano. Então, a sala, né, onde se realizam os trabalhos mediúnicos, representa para tais seres a possibilidade de entrar em contato com os que ainda estão na Terra e de receber essas vibrações magnéticas, né, de que carecem fluidos magnéticos salutares. Isso nós encontramos no livro Os Mensageiros, no capítulo 48, menciona isso. Então, são espíritos que necessitam serem trazidos para esse ambiente, para que recebam o fluido animalizado do médium para despertarem. E com semelhante contato, eles experimentam o despertar de forças novas. Então, por aí a gente entende a importância. E nós, encarnados, trabalhadores, médios, frequentadores da reunião, com seus diálogos, é uma oportunidade bendita de aprendizado, né? De compartilhar a dor, de acolher, de acalmar e de trazer para nós os exemplos que são ali colocados, né? De que a vida continua e que, se não nos cuidarmos enquanto encarnados para esse retorno, teremos todas essas dificuldades que eles apresentam. Então, é uma experiência, assim, muito valiosa em termos de aprendizado para todos nós. E a sala, nós sabemos, né, reservada para tais atividades, foi comparada por André Luiz a uma sala cirúrgica que requer respeito, silêncio, né? É assim que acontece o abençoado ministério da desobsessão. E lembremos sempre de que os que ali chegam para receber atendimento são seres humanos como nós, apenas desligados da máquina do corpo fisiológico, e que comparecem para falar das suas dores, dos seus problemas íntimos, né, profundos. É um trabalho muito sério, da maior gravidade, né, porque é um irmão que chega e expõe as suas chagas morais. Então, devendo todos ter um respeito muito profundo, né? E que todos nós estejamos muito predispostos a doar o amor. Então, é uma oportunidade, muitas vezes, até de nos reconciliarmos com nossos espíritos, né? Com aqueles aos quais nós prejudicamos no passado. Então, quem é a população espiritual que chega a uma sessão? Né? São todos os espíritos que estão ligados aos encarnados. Então, por isso que as reuniões de desobsessão é um pronto-socorro espiritual, um hospital de espíritos, né? Abençoadas sejam. Então, são colocações aqui da nossa companheira Sueli Caldas Schubert, que recentemente desencarnou, né? E colocou de uma maneira clara, ela fala sobre a obsessão, né? E lembrar que todo esse trabalho deve ser sempre realizado em equipe, e ao nos ligarmos a um trabalho dessa ordem, isso não acontece por acaso, né? É um compromisso que assumimos no plano espiritual e que representa para nós, se nós desempenharmos realmente com abnegação, perseverança e amor, o ressarcimento de dívidas do passado e também a sementeira de bênçãos que prepararemos para amanhã, que não tarda, né? Então, o bom êxito nesses trabalhos de desobsessão depende muito do esforço, do cuidado de cada médium que participa dessas reuniões, né? Porque todos têm que estar muito cientes das suas responsabilidades.
Então, qual é o caminho, né, para aqueles que frequentam as reuniões? Que estejam atentos a esses requisitos, né? Que nós tenhamos uma perfeita comunhão de sentimentos, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, o único desejo, o de se instruírem e melhorarem, recolhimento e silêncio respeitosos, união de pensamentos, né? E também os trabalhadores têm que estar preparados, têm que ter uma conduta moral sadia, um conhecimento doutrinário, equilíbrio interior, confiança, né? E acima de tudo, né? Muito amor em seus corações, com certeza. É uma oportunidade bendita de reacender a chama da fé nesses corações tão amargurados, que chegam ali pedindo auxílio, e que unicamente ouvirão e sentirão a voz do amor. Então, que Jesus, o nosso Mestre amado, nos fortaleça, nos ampare, e que possamos desenvolver em nós a condição, né, de poder falar a essas consciências, que muitas que se cristalizaram no erro, que possamos nós, mesmo com toda simplicidade, tentar diminuir os seus sofrimentos, enxugar as suas lágrimas, de abrir as janelas da esperança para todos esses espíritos, né? E falar a essas almas aflitas e conturbadas, falar de Jesus, o nosso Mestre amado, relembrando os seus ensinamentos, falar de Deus, que é nosso Pai amoroso, e que jamais somos esquecidos. Então fica aqui essa reflexão desta noite, da importância dessas reuniões, desses tratamentos, e agradecer muito a Deus a oportunidade de estarmos vivenciando tudo isso. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesta noite. E lembrem-se, nos mantenhamos em prece, pedindo a Deus a força, a coragem, e continuemos firme no estudo da doutrina espírita, na vivência. Uma grande oportunidade nos foi dada. Renascermos, conhecermos a terceira revelação, ter a mediunidade ostensiva de trabalho. Cabe a nós valorizar e colocar essa condição em trabalho em favor do semelhante. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.